Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que quem está com a sua Bíblia acompanha, quem não está, olhe na projeção e com bastante reverência vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Leitura. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Oração. Amado Deus, neste momento, nós rogamos pela sua misericórdia e pedimos também que o Senhor nos dê capacidade e que a palavra possa chegar em cada coração, segundo a sua vontade, por intermédio do seu poder no Espírito Santo, que o Senhor deixou aqui para nós. Agradecemos a oportunidade mais uma vez, pedimos por aqueles irmãos que estão viajando, por aqueles que estão distantes, a irmã Eliane, o irmão Rogério, o irmão Renan e outros que estão também nas suas incumbências e que possam estar nos ouvindo pelo menos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Então, irmãos, agradecer a Deus por tudo, que Deus também proteja o irmão Nilson no seu trabalho neste momento, mas nós vamos neste instante fazer o breve comentário sobre esta leitura que nós acabamos de passar para você e que que Tiago deixou bem escrito para nós, que nós precisamos de tomar atitudes na vida que possam mudar a nossa vida. Veja que ele diz que receber a palavra com mansidão, com afinco, a qual pode salvar as vossas almas. Não é qualquer palavra, não é qualquer assunto, é questão de salvação. E a palavra de Deus, ela foi redigida pelo Senhor por algumas dezenas de homens, por algumas centenas de anos, sempre focada, voltada para a salvação dos homens. Diante deste momento, nós estamos numa sequência de leitura onde o pregador, ele depois de ter apontado algumas notas orientativas, desde o início dessa carta, de procedimentos, como nós vemos, por exemplo, no versículo 16, onde ele diz: amados, não erreis. E ele diz que toda dádiva, isto é presente especial, dádiva é presente, vindo de Deus, ele é benéfico para nós e não há mudança, não há alternância e Deus nos gerou segundo a sua vontade. Depois dessas notas explicativas e que anteriormente tem outros dados, os quais nós já comentamos com a igreja, agora ele parte, ainda no início da carta desses escritos,
ele traz notas conclusivas que indicam argumentações contraindicativas. Vou te explicar, fique tranquilo. Contraindicativas, por exemplo, quando você lê no versículo 19, esta palavra que é uma conjunção, para quem estuda português. Portanto, versículo 20 diz porque, versículo 21 diz por isso, versículo 23 ele diz porque, 24 porque, 25 aquele que. Então, no versículo 26, se alguém entre vós, ele passa neste momento da carta, nesta altura da carta, sobre atitudes comuns em que os crentes evitem praticar no erro, mas que acertem, que façam do jeito certo. E a palavra, ela não está escrita para nos deixar dúvidas, mas sim para redimir dúvidas, para esclarecer. Se nos versos anteriores Tiago cobrou atitudes práticas sobre o novo nascimento, agora ele explica que este novo nascimento deveria se revelar de maneira que agimos como cumpridores da palavra de Deus. Se você tem informação do que deve fazer, então faça. Se você sabe o que é certo fazer, então faça. É isso. Nada mais. Faça o que você sabe do melhor possível. Amém? Desta maneira, você vai agir como cumpridor da palavra de Deus, com todas as fraquezas que nós temos. Deus vê mais a vontade do coração e a intenção do coração do que os erros que porventura nós venhamos a cometer. Interessante que a característica do novo nascido, cumpridor da palavra de Deus na medida da sua voluntariedade e obediência, nutre através de uma disposição para ouvir, para ler e para aprender. E, consequentemente, retardamento para falar. Mais para ouvir do que falar. Quando nós ouvimos mais e reagimos menos, vai ocorrer em nós algo inédito. Vai aplacar a manifestação de iras. Faça o teste. E, em seguida, a rejeição total das imundícies com um coração sem malícia. Deus vai limpando. Quem faxina o nosso coração é o Senhor. Nós temos que abrir o coração e deixar Ele entrar, ouvindo e aprendendo de Deus. A atitude de faxina é Ele que faz. A disciplina completa é Ele que age em nós. Então, quando nós eliminamos as imundícias e um coração sem malícia, a língua com freio, numa clara analogia que ele faz sobre o freio colocado na boca dos animais. Lembra os animais, os cavalos que têm freio? Por isso que ele fala refrear a língua. Essa é uma analogia para resguardar, isto é, guardar com cuidado, como alguém que sara, por exemplo, de uma virose, de uma infecção, e é necessário se acobertar, se proteger para não pregar friagem, para não acontecer que ocorra uma recaída e adoecer com reincidência pior que o primeiro adoecimento. Ocorre que algumas pessoas pegam uma gripe e não se resguardam, depois vem uma pneumonia. O pecado é assim também. Quando a gente não vigia, não pede a Deus proteção e nós ficamos relaxados, negligentes com a palavra de Deus, os acontecimentos são cada vez piores. Tiago está escrevendo para nós dessa forma. E ele também comentou os resultados que implicam nos novos nascidos na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Ele afirma a importância do comando de vida obediente pela palavra de Deus, como prova de uma nova vida, na saúde espiritual, nos gerados pela palavra de Deus. Isto é, quando você está no Senhor, você é obediente à palavra do Senhor.
Quando ele diz no versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como as primícias das suas criaturas. A palavra nos dá a vida, muda velhos comportamentos, velhas atitudes e nos orienta para viver a vida diferente que a palavra nos trouxe. Imagine se a palavra vem em nós e nada muda. Qual a importância da palavra se ela não mudou na sua vida em nada? Obrigatoriamente, ela deve surtir efeito em nós. Veja 1,18, quando nós acabamos de ler, ele nos gerou, nos fez novas criaturas. Versículo 19 e 20, leio de novo, como lemos, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando estamos irados, nada de justiça acontece em nós. Qualquer um de nós. Irou-se, a justiça de Deus se ausenta. Porque a expressão pronto para ouvir é uma nobre maneira de traduzir uma ideia de audição ativa. Ouvidos abertos, antenados e boca quanto mais fechada. Porque ouvir e falar ao mesmo tempo, irmãos, é uma loucura sem precedentes. É um descontrole total. Nesse descontrole, estimula as iras. Por isso que ele toca na questão da ira. Tiago não diz para os crentes serem mudos, mas ele orienta a ouvir para falar com calma depois. Ele escreve que devemos estar dispostos a ouvir e ouvir com prontidão e disposição de tempo para refletir no que ouvimos. Isto é educação espiritual. É ouvir a prioridade, sem reação de iras. E pronto para ouvir, tardio para falar, é essa expressão. Geralmente, irmãos, quando toca nesse assunto, pronto para ouvir, tardio para falar, pode ser interpretados como os dois lados de uma mesma moeda. A lentidão em responder sempre vai apontar evidências de humildade e paciência, que em Gálatas 5,22 é um dos dons do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, ao passo que as palavras ásperas, nas respostas imediatas, tom de voz alta, acompanhado de tagarelices descontroladas, não são manifestações espirituais e devemos nos vigiar. Estas precipitações sempre causam constrangimentos. Provérbios 10:19 diz, na multidão de palavras não falta pecado. Você quer pecar com 100% de pecado? Fale sem parar. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Veja que as palavras moderadas é que certificam o sábio. A sabedoria nem sempre é ter algo de imediato para responder. A sabedoria envolve o ouvir cuidadoso e o falar manso. É a capacidade de controle dos impulsos naturais da carne, da ira externada através da indução da língua. A língua não deve ser como um radiador da ira. Vocês sabem o que é radiador num carro? Ela serve para dissipar o calor do carro. O que dissipa a ira é o espírito refrigerador do Senhor, que nos dá calma, a longanimidade. E Provérbios 13:3 diz, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Como lemos, a ira do homem destrói, não opera a justiça de Deus, e a ira, meus irmãos, ela é demolidora. Ela nunca vai edificar ninguém, sempre vai demolir. Em seguida ele diz no versículo 21, por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Por contrapartida, se a ira destrói, a mansidão edifica. Com atitude, separe toda imundícia ou imundície para jogar no lixo. Imundície joga no lixo, sempre assim. E nós sabemos em casa o que é imundície, nós rapidamente, não é assim? Jogamos no lixo. Qualquer imundície, qualquer comida estragada, nós não deixamos sobre a mesa. Imediatamente nós jogamos no lixo e queremos descartar. Não é assim? E é isso que devemos fazer com as imundícies do nosso coração. É jogar na lata do lixo. Descarte essas coisas desinteressantes que vai contaminar se você deixar na sua vida, e vai contaminar e vai tangenciar para você ser um implicador de malícias. Estas coisas devem ser rejeitadas. Elas adoecem a sua alma, assim como comer um alimento estragado adoece o nosso corpo. Como você faz quando limpar as suas gavetas, por exemplo, um outro exemplo. Você já viu e já teve na sua casa, ou às vezes tem gavetas sujas, cheias de tranqueiras, coisas que você não usa, às vezes coisas estragadas, quebradas, que não servem nada. Então, quando você vai limpar uma gaveta cheia de tranqueiras, e assim faz e depois tem uma aparência, um aspecto melhor de você visualizar, a nossa alma limpa é assim também. Ela fica mais lúcida, mais interessante, mais leve, mais pacienciosa. O que nos faz ficar irados é o carregamento de tranqueiras no nosso coração. Coisas que estão estragadas, que ainda permanecem. Como as coisas inúteis só servem para juntar poeira e moradia de baratas, não é assim? Nas nossas casas, esses pecados devem ser descartados para você aliviar, para você ficar mais em paz. Toda atividade materializada só faz mal o tempo todo, quando nós não cuidamos dela, e deve ser evitada, e considerado nojento, inofensivo, repugnante, como baratas na gaveta. Jogue fora. E ele fala das imundícies, joga tudo, não perca tempo armazenando imundícias no seu coração. Para ter uma mente pura, o pecado de qualquer forma, ele quer entrar, ele quer ficar na gaveta do seu coração. Ele quer estar lá te perturbando. E isso é repugnante, deve ser. E é ofensivo em qualquer dos sentidos. Apenas ler ou estudar a palavra de Deus não é suficiente para limpar essas gavetas do nosso coração. E é interessante quando ele diz isso. É como você vê uma sujeira e falar, tenho que limpar um dia. Mas você nunca tem tempo para tirar aquela sujeira da gaveta. Ou quando a sua geladeira tem coisas vencidas, e você preciso de limpar a minha geladeira, mas você nunca vai limpar, quase nunca limpa. Mas o alimento estragado está lá contaminando os alimentos bons. Assim é o nosso coração quando a gente não faz limpeza nele. Dessa forma, quando nós lemos, estudamos e não cumprimos, nessa analogia a mesma coisa de guardar coisas estragadas, porque nós sabemos o que está errado, mas não tomamos atitude. E a atitude que Tiago diz é praticar a palavra de Deus. Então, quando lemos, estudamos e não praticamos, não é suficiente. Precisamos de pôr a mão na massa e fazer limpeza. Caso não se aplique em cumprir o que ela diz, a palavra de Deus, Tiago escreve que quem não cumpre o que sabe de certo é um enganador de si mesmo. Você vai se auto-enganando e a vida vai te prejudicando com reincidências e tudo vai se contaminando. Não tem como ter coisas boas numa geladeira e coisas estragadas juntas. Ou está tudo estragado ou está tudo limpo. Amém? De forma, nós não apenas ouvimos a palavra de Deus para vê-la como uma admirável foto. E é isso que ele explica quando o rosto natural. Porque nós vemos a palavra de Deus e apreciamos, não é isso, irmãos? E às vezes até choramos, que maravilha serviu isso para mim.
Se pararmos por aqui, não tem efeito nenhum, apenas um lado emotivo. Nós não limpamos nada ainda. Não tomamos atitude ainda. Então, se olhamos para a palavra de Deus e admiramos a palavra de Deus, é como olhar uma admirável foto. Mas para fazer acontecer em nós, para que as obras da fé aconteçam, aquela maravilhosa foto que você admirou, a maravilhosa palavra que você contemplou, deve fazer vida em você. Deve fazer acontecer as boas obras. Então você será um irmão maravilhoso. Uma irmã maravilhosa. Que bênção! Que bênção ser maravilhoso no reino de Deus. Os encantados com coisas belas não são necessariamente maravilhosos também. O encanto não te deixa melhor, apenas mexe com a sua emoção. Se a palavra é admirável, seja você admirável também, como é a palavra que você recebeu um dia. E assim somos admiráveis por Deus. Nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom testemunho do Senhor. E as pessoas vão ver que na sua geladeira do coração seu, nas gavetas, não tem nada de estragado e coisas limpas estão saindo da sua boca. Porque você tem ouvido muito, falado pouco e tem um comportamento abundante do que você aprende. Isto é, porque quem apenas observa é como se estivesse debruçado numa janela, vendo o sol nascer, tão maravilhoso, e a vida também passar sem fazer parte dela. É como contemplar uma natureza. Agora, irmãos, a pessoa assim, ele assiste cada atitude, cada movimento, mas ele não faz parte. Ele não faz parte. Não é meio da sua vida. Ele não está lá fora, na prática. De forma que aqueles que admiram, aqueles que observam, sem viver a palavra de Deus, analisam tudo. Tem conhecimento das coisas. Sabe exatamente o que é certo ou errado. E às vezes falam muito, criticam muito. Por isso que Tiago fala, fale menos e ouça mais. Porque aí você vai ter tempo para praticar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque, irmãos, quando nós passamos o tempo a admirar apenas, e depois querer expor a admiração, o encantamento que nós temos, e nada participa. Nós não podemos ser crentes de janela. Um outro exemplo. Nós não podemos ser crentes de janela, porque o conhecimento valioso é o prelúdio das próprias ações em que Deus se alegra. Amém? Se você tem conhecimento, esta igreja fez pacto de sair do leitinho já faz muitos anos. Se o ensino vem, a prática deve estar acompanhando. Amém? Se o ensino chega nos seus ouvidos, a prática deve fazer parte dessas próprias ações. Porque, irmãos, ainda que nós praticamos, quando nós saímos a campo, nós erramos mais. E quanto mais nós erramos, mais queremos acertar e menos críticos nós ficamos. Compreende? Porque se eu não tenho atitude, eu critico muito. Se eu estou pegando na mão da massa, agindo e erro, como nós erramos, eu quero acertar e não olhar o erro do próximo. E depois que nós caímos, erramos, o que nós fazemos? Levantamos, porque o Senhor levanta nós que estamos com os joelhos desconjuntados, como diz o profeta, e seguimos. Pelo menos se declara como participante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus frutifica em cada obediente. Nós que temos a nova vida, agora na nova vida, nos faz levantar e seguir, porque os que estão no Senhor, quando caem, levantam. Porque às vezes sucumbimos,
mas sempre caímos, mas sempre levantamos. Amém? Vou te passar um exemplo bíblico. Vocês lembram do apóstolo Pedro? Você pode reparar na palavra de Deus que dificilmente Pedro não estava no evento. Não é isso? Quase que sempre a figura do apóstolo Pedro estava lá, ou para acertar ou para errar. Mas ele estava. E ele estava. Com boa vontade, mas nunca com má vontade. Falava o que tinha no coração, mas se fazia presente. E isso, irmãos, é uma lição para nós. Ainda que Pedro fosse o exemplo do que não se deve fazer. Aprendemos que se fizer presente, tem prêmios. Lembra quando Jesus transfigurou? Você lembra quem é que o Senhor chamou para estar com Jesus naquele monte? E chamou em particular Pedro, João e Tiago. Os 2 irmãos, só os 3 irmãos. Isso está em Mateus 17, 1-5. Quero ler para você. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Que queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Se você prestar atenção nesse evento, Pedro foi voluntarioso. Os irmãos Boanerges, que é pessoas que falam, ficaram calados. Mas Pedro, voluntariamente, irmãos, lembra da festa dos tabernáculos? E que os judeus ficavam numa tendinha de pau a pique quase, com que entrava a luz do sol e da lua, para que eles sentissem o quanto era difícil ser peregrinos. Pedro propôs construir 3 tabernáculos igualzinho. Um para Moisés, um para Elias e outro para Jesus. Vamos ficar todos juntos aqui. Mas você pode ver que enquanto Pedro falava, e enquanto ele estava falando coisas que não fazia noção ali naquele momento, o Senhor estava acontecendo diante deles, e que interessante, estando ele ainda a falar, o Senhor estava agindo. Irmãos, nós podemos errar pra caramba, mas se nós estamos com um coração tão puro diante de Deus, Ele vai falar assim: escute o Filho de Deus. Amém? Como é bom estar na igreja, como é bom ouvir a palavra de Deus. Para que uma lição faça diferença na vida de um aluno, e podemos considerar nós e Pedro como alunos do Senhor, ela precisa penetrar no coração. Se não penetrar no coração, irmãos, vai ser uma decoreba. É igual esses alunos aí que decoram as coisas e não tem noção do que está decorando. E tem muita gente que decora a palavra de Deus sem ter noção do que Jesus está dizendo. E de forma que nós vemos que quando a palavra penetra no coração e na mente, vai afetar a mudança da nossa vida. Nós não vamos ficar iguais nunca mais. Quando o renovo da palavra de Deus entra e vai se aperfeiçoando pelo conhecimento do Senhor, cada dia mais você é uma pessoa diferente. Nunca você é igual ontem. Ainda que erre, Deus te faz melhor. Ainda que erre, Deus te faz melhor. Isso é mudança de vida, de fato. É a manifestação da verdade ou da verdadeira conversão pelo poder do Espírito Santo transformador. Irmãos, é importante ouvir a palavra de Deus, mas o mais importante é obedecê-la e compreendê-la. E pelo bom exemplo, convencer os contradizentes com poucas palavras. Podemos observar a eficiência dos estudos da Bíblia, a presença nos cultos, se colocarmos em prática tudo que ouvimos e aprendemos.
E Deus requer isso de nós. Veja que no versículo 25 ele diz: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera. Guarda essa palavra. Não sendo ouvinte esquecidiço. Guarde essa palavra, mas nunca faça isso. Mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós decoramos alguma coisa, logo esqueceremos. Quando nós aprendemos alguma tarefa e executamos, nós nunca esquecemos. E a palavra de Deus, ela deve ser executada em nós. Os que atentam são os que dedicam. São os que estudam com seriedade para poder executar, buscando a autocorreção na palavra de Deus para um novo comportamento na melhor medida possível. Isso chama-se perseverança. Não estudam apenas uma vez. Pelo contrário, continuamente buscam com exaustão para extrair resultados cada vez melhores. Quanto mais você lê, mais você aprende, melhor você fica. E Deus quer isso de nós. A cada consulta à palavra de Deus, você vai conquistar melhores práticas, cada vez mais eficazes. Perseverança. Quem se dedica nesse exercício com perseverança, como nós lemos, no que está escrito, crendo que Deus vai mudar a sua vida e te melhorar, será bem-aventurado no seu feito. Você quer ser bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, meu jovenzinho que está presente? Pega essa lição como uma obra eficaz na sua vida. E a perseverança será a bem-aventurança nesse zelo, com alto grau de eficiência nos seus resultados. Perceba que nós não éramos nada, mas Deus tem feito tantas coisas em nós. Amém. Olhe lá atrás, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós andávamos de uma maneira diferente, e hoje, quando nós temos certeza do que nós estamos fazendo, ainda que erramos, Deus nos conserta. E no versículo 26 ele embasa um outro assunto, que se alguém cuida, ou alguém entre vós cuida ser religioso, e novamente, irmãos, a língua, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e o pior, a conclusão, a religião desse é vã. Isso é sem sentido, é oca. Vã é oco, é vazio. A forma pelo qual os outros saberão da sua religião, como as pessoas vão saber da sua religião, se ela é real ou não, ou é oca ou vã, é pela maneira que falamos e agimos. Porque denominação não salva, nome de igreja não salva. Quem salva é Jesus. Amém. Por convicção, nós estamos nessa igreja batista. E não por opção, é por convicção. Amém? Amém? Um modo de vida desta forma, quando nós temos uma vida ética no Senhor, isto é, com zelo, nós nunca vamos ser enganados, ou nunca vamos enganar a si mesmo, porque a religião vã é um perigo. A religião oca, sem sentido, é um perigo. As pessoas se convencem da sua religião e acham que tem alguma coisa que está para o caminho certo. Essa semana eu estava comentando com a irmã Suzy sobre um outro fato, não é nem da igreja, pode ficar despreocupado, e estava dizendo, no dia do Senhor, quantas pessoas vão ver outras entrar no reino do céu e ela não, e eles vão perguntar, olha, o que aconteceu? E Jesus disse que muitos dirão naquele dia que faziam tantas coisas. É este assunto que implica a segurança de que quando Jesus voltar, você vai ser reconhecido e você vai reconhecê-lo.
nesse sentido. O perigo da religião sem vida é que ela convence o homem. Sabia? A religião sem vida, sem espírito, convence a alma do homem. E deixa ele iludido, ensimesmamento da sua religião, encismado. E Tiago explica melhor para nós logo mais no capítulo 2. Eu vou dar só um recado para depois a gente vai estudar melhor. 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Você acredita que tem gente de igreja que tem fé e não tem obra e é morto? É oco. Eu tenho muita fé, mas não tem obras, não tem prática, ouve muito. Olha, irmãos, ouvir com fé é um estupendo passo na vida. Mas se parar por aí, é morto. É muito sério. É muito sério. Veja que ações obedientes falam muito mais alto que as ações religiosas. Como disse o profeta, melhor obedecer do que fazer sacrifícios. E o profeta disse isto aos judeus desobedientes. Eram religiosos, mas não eram obedientes. Faziam sacrifícios religiosos, mas não obedeciam o profeta. Não obedeciam a palavra de Deus. E para terminarmos o nosso assunto de hoje, que eu acredito que esse versículo, eu até hoje eu não sei porquê, ele fica escondido na Bíblia de muitos. E se está escondido na Bíblia de muitos, claro que a prática também não existe. Quando ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. 2 coisas. Primeiro, o trabalho de visitação aos necessitados. 2º ponto, guardar-se incontaminado deste mundo. Contamos a história da geladeira para você e das gavetas. Esta é uma das mais importantes lições de casa, das mais impressionantes na vida de obra prática de qualquer convertido. Embora pouco citada e quase nada operada, quem é crente, é batizado, toma a ceia e nunca fez uma visita para um necessitado, ainda está faltoso na obra de Cristo. Ainda está faltoso na obra de Cristo. Neste ponto é que se destrói muitas falas e religiões e anula, como eu sempre digo para os irmãos, as leituras de escritório ou até ouvintes de pregações. Veja, irmãos, o campo lá fora não existe para não ser plantado. É uma seara. Tem que plantar. Todos nós somos obreiros do Senhor. Amém. Todos nós devemos entender que se você tiver um parente doente, um amigo doente, um colega necessitado, uma pessoa na rua que você não conhece, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Para você ver resultados do que você achava que não era costume de fazer, torna-se um hábito em obedecer, para que Deus possa te abençoar. Amém? Que Deus nos ajude nesses dias, sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.